Quem mais você precisa envolver para tomar esse tipo de iniciativa? Repete o exemplo, desde o início. Por quê? Você deu uma travada ali. É natural, eu sou humano, as pessoas vão querer ouvir que eu erro, que eu gaguejo. Vou dar um exemplo, então você pega e liga. Fala, fulano, tudo bem? Então olha só. Não. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você está revisitando essa aula. Essa aula vai ser a nossa primeira aula de uma trilha onde a gente vai te ajudar a estruturar o teu processo comercial. Bom, primeira coisa que a gente tem que ver quando a gente fala sobre um processo comercial é para quem a gente está vendendo. Então você precisa avaliar dentro da sua lista de clientes, dentro da sua base de clientes, quem é o seu cliente, quem é o perfil ideal de cliente. Isso se chama ICP. Depois que você sabe para quem você está vendendo, você precisa descobrir como que você vai qualificar essa sua audiência, esses seus leads, para você não ficar passando oportunidades para o setor de vendas que não vão evoluir e só vão encher a pipeline de vendas. Então fica aqui que eu vou te contar como é que você faz para qualificar o seu cliente. Depois que você qualificou o seu cliente, você passa ele para o seu setor dos vendedores, do que a gente chama de closer. E aí sim, ali começa um outro trabalho minucioso, onde ele tem o dever de converter essa grande oportunidade em uma venda de fato e colocar caixa no seu bolso. Existe uma fórmula para a gente fazer isso, existe técnica para isso. Eu gosto de falar que o setor comercial ele é tão importante quanto o setor de engenharia. Imagina que dentro da sua empresa, o setor comercial é aquele que gera faturamento, é aquele que gera caixa para você. Você tem que olhar para ele como se ele fosse o coração e o pulmão da sua empresa. E pensa comigo, quando você vai contratar um engenheiro aí para fazer algum projeto para sua empresa, você não espera que esse cara seja qualificado, que ele tenha ferramentas, que ele tenha fórmulas para fazer o estudo para ver se é viável ou não fazer aquele tipo de projeto? Quando você pede para algum arquiteto construir a sua casa, você não preza para que ele de fato tenha todo o conhecimento que precisa, as ferramentas que precisa para que ele consiga executar uma obra, que você saiba que vai ser confiável e que vai durar por muitos anos? Então quando a gente fala do seu setor comercial, você também precisa ter esse mesmo cuidado. Um vendedor ele precisa ter as ferramentas certas, ele precisa ser treinado da forma correta para que ele consiga cumprir assim o seu trabalho de forma excelente. Então fica ligado aqui que nas próximas aulas você vai aprender como fazer tudo isso e a próxima a gente já vai falar sobre o ICP. Fica ligado, a gente já se fala. Então agora que você entendeu quem é o ICP-A, o ICP-B e o ICP-C, nós vamos fazer ações diferentes para cada um desses clientes. Imagina comigo um quadro, um quadrante, tá? O que é um quadrante? Vão ser 4 etapas em um único gráfico. Então pensa num gráfico onde ele aponta para cima e aponta para a sua direita, no caso para cá, para você que está assistindo o vídeo, né? Então esse gráfico ele faz este desenho e aí existe uma curva no meio dele. E aí dentro desse gráfico você vai dividir em 4 quadrantes. Um quadrante onde eu tenho, e aí para cima a gente fala sobre valor, sobre dinheiro, sobre receita que esse cliente deixa contigo em cada compra, e à sua direita a gente fala sobre a frequência que esse cliente compra contigo, beleza? Então, quando a gente tem um cliente que compra, que ele está bem próximo ali do primeiro quadrante, significa que ele compra com baixa frequência e com baixo volume. Quando a gente tem já o segundo quadrante de cima, a gente fala de um cliente que compra valores altos com vocês, mas compram com baixa frequência. Esses são o que a gente chama de clientes bons. Os primeiros são os clientes ok. Nós temos um terceiro cliente, aquele cliente que compra com vocês com uma frequência baixa, mas com valor alto. Ele é um cliente VIP. E aí nós temos aquele cara que compra sempre com bastante frequência com vocês e com valores altos sempre. Esses são os super VIPs. Tá, Jean, e agora o que eu faço? Se eu já sei, já estudei a minha base, já separei quem é o A, quem é o B, quem é o C, e eu já sei quais são aqueles clientes que compram comigo poucas vezes, deixam pouco ticket, que são os OKs, aqueles clientes que compram comigo poucas vezes, mas altos valores, são os bons, aqueles que compram com uma frequência maior, mas baixo valor, são os VIPs, e aqueles caras que compram com alta frequência e alto valor são os super VIPs. O que eu faço com cada um deles? Bom, o cliente ok é aquele cliente que não vai fazer, com o perdão da palavra aqui, mas ele não vai fazer grande diferença no teu faturamento se por algum acaso a gente fizer uma comunicação que não seja redonda. Então, para que é importante eu ter um cliente como esse e uma base como essa já segmentada? Porque eventualmente você contrata algum vendedor novo.
E aí, quando você contrata um vendedor novo, existe um tempo de rampagem. A gente entrega a melhor estratégia do mundo aqui, a gente entrega tudo validado. Mas a gente sabe que no outro lado são pessoas que executam. E essas pessoas elas precisam ter um tempo de aprendizado. Então, para que elas possam testar à vontade, a gente segmenta, a gente pega a planilha dos clientes que são os OKs e dá para que essa pessoa consiga fazer as primeiras ligações. Bom, agora essa pessoa já ganhou confiança, ela já sabe como ela vai falar com o público, ela já está rampada. Agora eu pego ela e coloco para ligar para o ICPB. No ICPB eu tenho uma linha de comunicação que a gente vai ajudar vocês a construir aqui na nossa trilha e aí agora o SDR vai começar a ligar para essa base de clientes, a base que deixa mais rentável aí para você. Depois que já foi validado, essa pessoa já conseguiu fazer um trabalho bom com o ICPB, a gente parte para o A e para cada um deles a gente faz diferentes ações. O cara do B, lembra comigo? Ele já compra com uma frequência com você, mas eu preciso aumentar o ticket dele. Então eu preciso fazer ações de cross-sell ou de upsell, o que significa vender outros produtos da minha linha da minha esteira de produtos ou fazer uma venda que complemente a venda anterior. Upsell complementa a venda anterior, cross-sell eu vendo um outro produto da minha linha da minha esteira, certo? Qualquer uma das duas vai funcionar para que a gente aumente o ticket médio desse cliente. É esse o objetivo quando eu comunico com o ICPB, aumentar o ticket médio. Beleza, Jean, e o ICPA, o que eu faço com eles? Bom, eu recomendo que você coloque na sua trilha de sucesso de cliente. Esse cara do ICPA é aquele cara que a gente precisa gerar relacionamento com ele, é estender o tapete vermelho, é lembrar do aniversário dele, é lembrar quantos filhos o cara tem, é de fato enriquecer essa lista do ICPA com maior quantidade de informações que você tiver sobre esse cliente, para que você possa gerar de fato um relacionamento genuíno com ele, que ele consiga, que ele mantenha essa atividade junto com você, comprando com você com frequência e sempre deixando valores altos. Beleza? Agora na próxima aula eu vou te ensinar como que você qualifica um cliente. Você já sabe agora com quem você vai falar, você já separou o seu cliente A, o seu cliente B e o seu cliente C. Eu vou te mostrar na próxima aula como gerar uma lista com clientes iguais a esse e como que você deve se comunicar com esses clientes para gerar grandes oportunidades de venda. Então fica ligado, a gente se vê na próxima aula. Let's go! Bom, vamos lá. Essa aula aqui eu vou te mostrar como você deve qualificar um cliente. Você já sabe para quem você vai ligar, você já tem a lista pronta na mão, agora eu preciso ligar para essa galera. E como que eu faço isso, Gê? Eu vou falar alô louco? Eu vou fazer qualquer coisa? Não. Lembra que esse cliente que agora é um lead, ele precisa ser uma oportunidade no teu setor comercial de vendas, lá na hora do fechamento, lá para o teu closer. Então a gente precisa aumentar o nível de consciência desse lead, a gente precisa separar o joio do trigo para não encher a pipeline do seu vendedor com muita oportunidade que não fecha, e aí para isso existe o que a gente chama de qualificação. A qualificação, ela nada mais é do que eu fazer perguntas para o cliente, perguntas de forma estratégica, para que eu possa coletar dados o suficiente para entender se esse cara de fato tem potencial para fechar um negócio comigo ou se ele vai acabar só fazendo eu perder tempo e perder o meu tempo do meu setor comercial, que é caro. Então eu vou contar para vocês aqui como que eu faço essa parte de qualificação. Em 1950, a IBM trouxe, a partir de vários estudos, o conceito do BUNT. O que é o BUNT? BUNT é um acrônimo para falar sobre 4 palavras do inglês, que é Budget, Authority, Timing e Necessity. Vou traduzir para vocês, que eu não sou muito do inglês, eu prefiro o português. Vamos lá. Quando a gente fala de budget, a gente está falando sobre orçamento. Eu preciso saber se aquele se aquele lead que eu estou falando, ele de fato tem como comprar a minha solução. Ele vai ter condições de bancar aquilo que eu tenho para oferecer para ele. E aí eu tenho perguntas para fazer para esse cara para identificar se ele tem esse orçamento, tá? Identifiquei que esse cara tem orçamento, eu passo para... Aí tenho a autoridade, que é o authority do BUNT. Quem é a autoridade? É aquele cara que de fato vai assinar o cheque. Não vai adiantar eu seguir fazendo uma prospecção, eu ficar investindo tempo, se no final de uma reunião de vendas aquele cara me diz, olha, agora eu tenho que falar com o meu sócio, olha, agora eu tenho que falar com o meu setor de compras, agora eu tenho que passar pela minha direção, por exemplo, ou pelo meu conselho. Eu imagino que você já deva ter passado bastante por isso. E aí, pensa comigo, você lembra de ter feito perguntas para identificar, antes de fazer uma proposta para esse cliente, identificar se é ele mesmo quem fecha esse contrato?
Olha, fulano, quando o assunto é sobre o projeto X, quem mais você precisa envolver para tomar esse tipo de iniciativa? Repete o exemplo, do início. Por quê? Você deu uma travada ali. É natural, eu sou humano, as pessoas vão querer ouvir que eu erro, que eu gaguejo. Vou dar um exemplo, então você pega e liga. Fala, fulano, tudo bem? Então, olha só. Não. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Vou dar um exemplo. Então você está no meio da negociação e você pergunta: fulano, quando o assunto é a contratação do produto X ou orçamentos para o produto Y, você precisa envolver mais alguém na negociação ou é só você mesmo quem decide? Assim você já garante que você está falando que você vai passar para o seu setor de vendas aquela pessoa que lá no final da reunião de vendas não vai dizer para o cara, eu preciso conversar com XYZ. O teu vendedor, inclusive, vai poder usar isso como um gatilho lá de fechamento. Não, mas você falou com o nosso pré-vendedor de que é você quem faz a decisão sobre a contratação de novos produtos. Né? Então você amarra essa parte. Está falando sobre autoridade, depois a gente está falando sobre timing. Será que esse cara, então, que tem o orçamento, que é ele quem assina, será que ele precisa da minha solução agora? Ou será que ele precisa da minha solução para o ano que vem e está só sondando e está só estudando o mercado? Se ele está precisando da minha solução para o ano que vem, eu vou atender ele com a maior boa vontade possível, mas eu vou manter ele dentro do meu canal de pré-vendas. Eu não vou passar essa oportunidade para um vendedor que precisa que o bunch esteja completo. Ele precisa de alguém que realmente sente na frente dele e que vá comprar naquele momento. Então, ele já não estaria aprovado no bunch. Diferente daquele cara que me diz, olha, eu pretendo implementar essa solução provavelmente no próximo mês ou daqui a 2 meses. Então, quando eu passar essa oportunidade para o meu vendedor, ele já vai inclusive saber para quando esse cara quer implementar dentro da empresa dele a solução. E por fim, a gente fala sobre a necessidade. Eu preciso entender se esse cara tem a necessidade que de fato a minha empresa resolve. Faço isso através de perguntas que eu mostro para vocês também depois alguns exemplos. Amarrei o bunch, o orçamento, que ele é a autoridade, é ele quem assina o cheque, que ele tem a necessidade que a sua empresa resolve e que ele está no timing de comprar, ele vai comprar por agora. Então agora ele está qualificado nas 4 etapas do bunch, o que significa que eu devo agora executar o agendamento dessa visita e reforçar e ter certeza de que esse cara vai estar dentro de uma reunião na data e hora que eu defini para o meu vendedor. Então eu faço o agendamento e aí eu tenho uma fórmula para fazer isso, para eu evitar no-show, que é uma das outras grandes objeções que existem no setor de vendas. Muitas das vezes o cliente passa por todas essas etapas, acaba sendo agendado para o meu closer e aí chega lá no dia, na hora marcada e o cara não comparece. Nós temos aqui estratégias como um reforço de agendamento e a forma como a gente faz esse reforço de agendamento que consegue eliminar pela metade o no-show. Fica com a gente que você vai aprender mais ainda durante essa trilha aqui e eu vou te mostrar como isso é possível rodar aí na sua empresa. Feito? A gente se vê.